tema da nossa lição de hoje é encorajando uns aos outros e aconselhando uns aos outros. Esse é o nosso tema dessa manhã. Nós vamos começar a partir do capítulo 3 de Hebreus. Se você tiver uma Bíblia fácil aí, a partir do capítulo 3 de Hebreus, nos versos 12, 13 e 14. Hebreus capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Nós vamos começar por aqui. Olha só o que a Bíblia diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então, essa é a palavra inicial a respeito do encorajamento e do aconselhamento que devemos ter de uns para com os outros. Nós temos outros textos significativos para nós e gostaríamos de ler nesse momento, e os demais a gente vai lendo na medida que formos estendendo o nosso estudo aqui. Em Atos dos Apóstolos, se você tiver com a Bíblia fácil aí, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 36, a Bíblia diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Há um outro texto, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. 11, 25 e 26. Diz assim: Partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muito bem. Então, apenas esses dois textos inicialmente. Nós temos muitos textos aqui a respeito desse assunto do encorajamento e do aconselhamento. E, na verdade, o propósito é que nós decidamos hoje, se é que ainda não decidimos hoje a ser um encorajador e a ser um conselheiro entre os irmãos e entre os nossos familiares. A respeito desse assunto, irmãos, tem uma observação a fazer de um professor que, observando a vida de um jovem seminarista, fez o seguinte comentário: ele é um bom rapaz, mas o que lhe falta é motivação. É um bom rapaz, mas o que lhe falta é motivação. Entretanto, irmãos, apesar desse comentário verdadeiro a respeito desse aluno, desse seminarista,
esse professor nada fez para chamar-lhe a atenção, para caminhar junto de si, trazê-la à obediência ao mandamento, né, aos mandamentos do Senhor, e nem mesmo o próprio professor cumpriu o mandamento do aceitar uns aos outros, de encorajar uns aos outros, né, não fez nada para fortalecer a motivação daquele seminarista, que pudesse indicar esse mandamento do encorajem uns aos outros. Será que nós também já não cometemos esse tipo de descuido? Esse descuido que o professor cometeu, será que nós também não já cometemos alguma vez com relação a alguma pessoa? De fazer algum comentário sobre essa pessoa e não fazer nada para ajudar essa pessoa a sair do buraco, sair do problema que ela está enfrentando? Criticar alguém e não oferecer ajuda para aquela pessoa sair daquela situação não é cristão, não é cristão essa atitude. Nós podemos até observar e devemos observar os erros e as falhas uns dos outros, mas só devemos apontá-los se nós temos solução, se nós temos palavras, se nós temos algum direcionamento de Deus para poder ajudar essa pessoa. Em todo grupo de cristãos, irmãos, em qualquer momento nós vamos encontrar pessoas que enfrentem provações, pessoas que enfrentem problemas, lutas, adversidades. Alguns desses irmãos sabem o que fazer, sabem o que é certo, mas sentem hesitação, dificuldade e alguns até resistência para com o padrão bíblico do comportamento cristão. Um sofre emocionalmente por causa de uma doença, uma ansiedade, uma depressão, ou mesmo uma doença física. Outros sofrem por algum problema na família, seja de morte, desentendimento familiar, as dificuldades de relacionamento de casal ou na criação de filhos. Outros têm o lar, tem o emprego também perdido, ou então um emprego cheio de problemas, de perseguição no emprego, alguma coisa dessa natureza. E outros estão lutando contra aquilo que nós chamamos de pecados de estimação. Seja qual for o motivo que esteja acometendo os irmãos, levando-os à tentação, principalmente a tentação do desânimo, de permanecer no pecado ou de achar que não há solução para os seus problemas, a ponto de se sentirem desmotivados, a ponto de se afastarem da comunhão, porque acham que não vão conseguir vencer aquele pecado, vencer aquela situação, né? A palavra manda que nos edifiquemos uns aos outros através do encorajamento e do aconselhamento, que é esse o tema básico dessa manhã: encorajar e aconselhar. Por encorajamento, irmãos, nós queremos dizer que o encorajar uns aos outros é uma ordem de Deus para todos. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo somos chamados por Deus para encorajarmos. Encorajar é animar. Nós falamos outro dia sobre esse tema, pregamos outro dia sobre esse tema, né? Encorajar é animar, é fortalecer, é ajudar, é estender a mão, é cuidar do irmão. E não precisa ser necessariamente pastor para fazer isso. Todos nós cristãos somos chamados a essa missão. E o mandamento é claro: cuidado, irmãos, para que ninguém ou para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, para que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha o detalhe: todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, versos 12 e 13.
Por isso, em 1 Tessalonicenses 5:11, o apóstolo Paulo diz: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. No Novo Testamento Vivo, a tradução diz: animem-se. Animem-se uns aos outros. Mas o que é então, pastor, esse ministério, né, de encorajamento? O que é encorajarmos uns aos outros? Primeiro, encorajar uns aos outros, irmãos, é exercer uma pressão positiva. Guarde bem a expressão. Exercer uma pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de praticarmos princípios da palavra de Deus. Porque às vezes nós podemos exercer uma pressão negativa, no sentido de querer diminuir a pessoa, no sentido de querer afastar essa pessoa da nossa comunhão, do nosso relacionamento, sem que antes tenhamos estendido as mãos a essa pessoa. A segunda coisa que nós podemos fazer em relação ao encorajamento é animarmos-nos mutuamente por meio do que a Bíblia diz. Ou seja, a base do encorajamento é a palavra de Deus. E a terceira coisa é nos consolarmos uns aos outros, por aplicarmos as verdades da Bíblia aos nossos problemas. Ou seja, precisamos pegar a palavra de Deus e aplicá-la ao nosso viver diário, ao nosso contexto de vida diário. Talvez seja a nossa maior dificuldade, né? Nós lemos os textos bíblicos como se fosse alguma coisa escrita para aquela época, achamos que é apenas uma história e não princípios, e não mandamentos, não ordenanças de Deus para a nossa prática diária e pessoal. Então, por meio dessa definição, ou desse entendimento desses 3 pontos, que é de autoria de David Cornfield, você pode observar que o mandamento, a ideia básica desse mandamento é que nós devemos estreitar dentro de laços bem estreitos da nossa comunhão, ajudarmos uns aos outros, nos valer dos recursos que Deus nos oferece para o nosso dia a dia, para a nossa comunhão diária. Nós temos alguns exemplos. Romanos 15:30, por exemplo. Romanos 15:30. Olha só o que a Bíblia diz. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Podemos fazer isso por meio das nossas orações. Paulo está agradecendo, os irmãos por ter combatido com ele nas orações. Em Filemon, na carta de Paulo a Filemon, olha aí na sua Bíblia, Filemon, versículos 8 a 11, olha o que a Bíblia diz: fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal pervertido está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Estando já em si mesmo condenado. Filemon 8 a 11. Atos 11, 23. Olha só o que a Bíblia nos diz em Atos 11, 23. (22 e 23).
E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. E exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito no coração. Esses, entre outros versículos, falam sobre encorajamento, a importância do encorajamento. Agora, o encorajar uns aos outros é um mandamento que traz grandes verdades para nós, irmãos, grandes verdades. A primeira que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã é que os cristãos precisam da ajuda dos irmãos no viver diário. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, né? Não é só chegar na igreja, lá no templo e cantar eu preciso de ti, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, né? Só cantar isso é muito fácil, né? Não tem uma canção que a gente canta assim? Eu preciso de ti, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, né? Só cantar isso é muito fácil. Na prática, no dia a dia, nós precisamos demonstrar isso, que nós precisamos uns dos outros. Precisamos dessa comunhão, desse compartilhamento. Alguém pode querer dar uma impressão de muito espiritual, afirmando, né? Todo o meu auxílio vem de Deus, eu não preciso de ninguém, não preciso de um conselheiro, eu não preciso de um psicólogo, não preciso de um irmão para poder me falar, me encorajar. Não preciso de irmãos, né? Na verdade, as pessoas estão dizendo, eu me viro sozinho. Irmãos, o encorajamento é uma ferramenta e é uma ordem que Deus nos deu para nos edificarmos uns aos outros. Todo esse orgulho, toda essa vaidade espiritual de achar que não precisa do outro é loucura e rebeldia. Isso é um orgulho espiritual, é uma afirmação antibíblica, altamente perigoso ou perigosa essa atitude, porque o Senhor manda, o Senhor ordena que façamos e que recebamos exortações. Um segundo detalhe nesse contexto do encorajamento é que o encorajamento ou a exortação, ele se baseia não num currículo pré-estabelecido, e sim na necessidade de uma pessoa num dado momento. Não importa se a pessoa é uma pessoa culta, é uma pessoa que tem muito conhecimento da palavra de Deus, se é até o pastor ou um líder da igreja. A Polly colocou aí a canção de fato, do jeito que é, né? Verdade, Poliana. Então é isso mesmo. Então, a exortação não exige um currículo pré-determinado. Todos nós estamos no mesmo corpo de Cristo. Até os pastores precisam de aconselhamento e de exortação, de encorajamento também. Os pastores também são feitos de carne e osso. Tem sentimentos, tem emoções, tem falhas e pecados também, como qualquer outra pessoa. Pena que nem todos admitem tal situação. Apenas que alguns se acham numa posição de superioridade com relação à maioria das outras pessoas. Mas na verdade somos todos não somente iguais perante a lei, mas iguais nas nossas necessidades também, de uns para com os outros, né? Então não tem que ter um currículo, essa é a pessoa, ou essa... Não, é a necessidade do momento. A necessidade do momento é que nos leva a encorajar o irmão, a oferecer a nossa ajuda, e a nossa necessidade do momento é que nós também vamos precisar de que alguém nos acompanhe, de alguém que nos ajude, de alguém que perceba se estamos falhos em determinadas áreas e que aponte os caminhos, né? Porque também não é só apontar as falhas, tem que apontar os caminhos para a gente poder melhorar naquilo que nós estamos sendo vulneráveis, não estamos sendo bons dispenseiros ou bons mordomos de Cristo. Então, a palavra de exortação ou a palavra de encorajamento será
de acordo com a necessidade. Não é nada mais frustrante, irmãos, do que ser exortado sobre algo inaplicável. É o que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Eles aplicavam a lei naquilo que não era aplicável, naquilo que nem mesmo eles praticavam. Eles colocavam peso sobre as outras pessoas. Então não adianta você colocar uma situação inaplicável para alguma pessoa. É preciso ser de forma prática, algo que já funcionou com você, algo que você já recebeu de orientação da palavra de Deus, para você poder aplicar na vida de outra pessoa. Você aplicou na sua vida, deu certo, funcionou, então você vai ajudar outro irmão, vai pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para que te dê sabedoria para aquela situação específica, para lidar com aquela situação. Uma terceira coisa que poderíamos dizer a respeito do encorajamento, irmãos, é que para poder encorajar direito o seu irmão, é preciso que você esteja envolvido ativamente na vida desse irmão. Ou seja, uma coisa que acontece com naturalidade. Você faz parte do contexto de vida, você sabe o que está acontecendo com ele, você vive o mais próximo possível do dia a dia dessa pessoa. Porque não pode ser só de ouvir falar, não pode ser só de você teve uma impressão, ou então Deus me revelou. Na verdade, Deus pode revelar sim, mas Deus vai revelar, eu creio, com pessoas que têm mais intimidades para apontar os erros e também para apontar as saídas, para que você vença aquele pecado, aquela situação ou aquele problema que você está enfrentando na sua vida. Então isso é uma coisa muito séria que a gente não vê os cristãos obedecendo ou praticando, irmãos, nesse dia a dia, que é esse estar mais envolvido, mais integrado, mais em comunhão um com o outro, Pessoas que nem conhecem a sua vida, pessoas que nem sabem o que você está passando, está querendo dar pitaco na sua vida, querendo te dar uma instrução sem nem saber o que está se passando. Às vezes a gente só julga o comportamento da pessoa, mas não julga o que se passa no coração da pessoa, não julga o que está acontecendo lá no seu trabalho, lá na escola, lá na sua casa, não julga as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso é muito perigoso no que diz respeito ao aconselhamento e ao encorajamento que você... Tanto que quando uma pessoa vai ao psicólogo, ao psicanalista, por exemplo, eles não têm nenhum dados, o que eles têm são informações do aprendizado que eles tiveram sobre os determinados comportamentos das pessoas, mas eles não têm dados da sua vida pessoal. Você vai precisar contar a sua vida pessoal ao psicanalista, ao psicólogo, para que ele, a partir do seu relato, vai buscar nos conhecimentos que ele tem uma solução, ou um auxílio, ou um acompanhamento para te dar um encorajamento para você sair daquela situação. Porque agora os irmãos que têm contato uns com os outros no dia a dia, por isso que essa comunhão só de domingo em domingo, ou de 15 em 15 dias, e que você durante a semana não tem contato uns com os outros, muitas vezes ela é só uma comunhão superficial. Porque eu não sei de fato o que está se passando na vida do meu irmão. Então eu não posso estender a mão para ajudá-lo, nem tampouco criticar. Eu me lembro uma vez que alguém questionou de uma pessoa que frequentava o culto só de quarta-feira. E depois essa pessoa, e eu fiquei pensando, parece que essa pessoa só frequenta o culto de domingo à noite. Qual que é a diferença? Participar do culto domingo à noite e participar do culto de quarta-feira. É uma reunião só por semana. Da mesma forma. Alguém que participa só da escola dominical vai ser criticado por alguém que só vem no culto domingo à noite, ou vice-versa, Então às vezes nós não nos encontramos no decorrer de um domingo para o outro na semana, e não nos encontramos no dia a dia, para saber o que o irmão está precisando, o que nós podemos ajudar. Aí é fácil a gente só fazer a leitura lá no final, no resultado, na catástrofe, no problema,
que ocorreu na vida do irmão, né? Mas aquilo que foi levando o irmão àquele tipo de comportamento, a gente não consegue às vezes fazer a leitura porque não está acompanhando o dia a dia dele. Então, como se pode conhecer as necessidades? Como é que você pode conseguir um conhecimento profundo sobre uma pessoa se você não conhece essa pessoa no dia a dia? Por isso que aquela igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que atendia muito bem as necessidades uns dos outros, porque eles estavam sempre reunidos. Ou estavam nos templos, ou estavam nas casas, a Bíblia diz, em Atos 2 e assim por diante, vários textos para frente. É uma igreja que estava sempre reunida. Eu li uma história agora recente de um fenômeno que aconteceu na Etiópia. Uma igreja de um grupo de cristãos que enfrentaram um governo perverso, comunista, e eram mais ou menos 5.000 pessoas, e aí tiveram que fazer uma quarentena muito maior do que essa que nós estamos fazendo. Ficaram 10 anos sob o regime comunista, e eles acharam que a igreja tivesse até acabado, porque os irmãos não tinham nem como se encontrar, não tinham esses recursos que nós temos hoje, inclusive de comunicarmos uns aos outros. E para surpresa deles, depois que que o governo relaxou lá a questão do endurecimento contra os cristãos, esta igreja então resolveu se reunir, e quando se reuniu o povo, havia mais de 50.000 pessoas convertidas. Li recentemente esse episódio que aconteceu na Etiópia. Então, o valor do pequeno grupo, o valor dessa comunhão mais aproximada, né? Que às vezes nós não valorizamos tanto e que nos faz tanta falta, né? No nosso dia a dia, temos pelo menos um dia a mais na semana para a gente encontrar. A gente não dá para encontrar com todo mundo, mas encontrar pelo menos com um certo número de pessoas, onde a gente pode abrir o coração, conversar e conhecer as pessoas melhor, e as pessoas nos conhecer melhor, sermos o que nós somos de fato no dia a dia, sem máscara, sem nada que esconda parte da nossa vida, do nosso caráter, né? As pessoas nos conhecerem igual as pessoas da nossa casa nos conhecem, né? É o pequeno grupo, a célula mais forte e a mais conflituosa que nós temos é a nossa própria casa, mas é a que mais traz resultados e cura quando nós observamos princípios da palavra de Deus. Outra coisa que se pode dizer, irmão, sobre encorajamento nessa manhã, é que encorajamento pode acontecer em qualquer situação onde exista relacionamentos pessoais entre os irmãos, né? Por isso, estava ouvindo uns pastores comentando agora, né? Como é que vai ser agora, depois da quarentena, né? Depois do isolamento social, como é que vai funcionar agora as igrejas? Os irmãos muitas vezes estão o dia inteiro, né, expostos a tantas outras igrejas, tantos outros pregadores e etc e tal. Antes já tínhamos alguns problemas talvez nesse sentido, mas a gente não tinha a dimensão disso. Mas os pastores hoje conversam entre si sobre isso, né? Como que a igreja, o povo vai se comportar daqui para frente, já que ele teve a oportunidade de ouvir tantos outros pregadores, tantas outras igrejas e etc. Mas há um consenso comum, irmãos, de que se o pastor ou se a igreja estiverem numa boa sintonia, essa igreja vai entender que, por melhor que seja o outro pregador, é claro, você acha que eu não sei disso, que há pregadores na internet, na televisão, que são muito melhores do que eu? Acho que todo pastor, seja de uma igreja pequena ou de uma igreja grande, tem essa consciência de que tem outros homens chamados por Deus com muito mais capacidade para pregar, com muito mais eloquência, com muito mais sabedoria, com muito mais bagagem, com muito mais poder de comunicação do que a gente. Nenhum pastor seria tolo o suficiente para poder achar que ele é o melhor pastor do mundo, né? Ninguém tem esse tipo de pretensão, pelo menos não deveria ter, né? Esse tipo de pretensão de achar que é o cara, que é o bam, né? Mas o mínimo que nós podemos fazer
e talvez seja essa uma das nossas falhas, das nossas limitações como pastores de um modo geral, é de que a ovelha perceba, né, que ainda que o outro seja o melhor pregador do que o seu pastor, mas que é o seu pastor que está com você no dia a dia, que acompanha você, quando você precisa de uma oração, quando você precisa de um cuidado, de um conselho, quem está acessível a você é o seu pastor da sua igreja local. É ele que vai poder estender a mão para você, é ele que vai poder te visitar no hospital, é ele que vai poder te ajudar em algumas necessidades. Essa que é a verdade, né? Então, quando a igreja está madura para isso, não há problema, não há nenhum pecado alguém ouvir outros pregadores e a Bíblia manda inclusive a gente examinar tudo e reter o que for bom. É uma orientação bíblica, né? Agora temos que ter maturidade, né, para poder verificar isso aí. Paulo nos deu um grande exemplo dessa questão de relacionamentos pessoais quando ele exortou, encorajou Timóteo e muitas outras pessoas por meio das suas cartas. Em Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, por exemplo, Paulo diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês, olha o detalhe dessa palavra de Paulo, irmãos, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Mutuamente, ou seja, Paulo diz: eu vou encorajar vocês, vocês vão me encorajar também. Vai ser uma troca, vai ser uma reciprocidade. Por isso que esses mandamentos de uns aos outros são chamados de mandamentos da reciprocidade, ou mandamentos da comunhão intencional. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, esses mandamentos de uns aos outros. E quais são as situações que requer encorajamento? Quais são as exortações típicas que nós podemos nos envolver nela para o encorajamento dos irmãos? Olha, tem uma lista grande. Eu quero falar rapidamente algumas coisas que você e eu podemos fazer no encorajamento. A primeira delas nós citamos, que é orar uns pelos outros. Outra coisa é você precisa evitar falsas doutrinas e falsos mestres, ajudar uns aos outros a não ser contaminado pelas falsas doutrinas e pelos falsos mestres, fazer de tudo para que as divisões, as contendas sejam diminuídas, parar de brigar uns com os outros, voltar a ser amigos, voltar a ser companheiros uns dos outros, porque a inimizade dos cristãos depõe contra o Evangelho, a inimizade entre os cristãos depõe contra a fé, contra o Evangelho. A Bíblia diz que no que depender de você, você tem que ter paz com todas as pessoas. Então faça tudo que depender de você, para poder ter paz com as pessoas ao seu redor. Seguir o exemplo de alguém com vida cristã modelar. Você observa a vida de um irmão e fala assim: eu vou querer ser igual a esse irmão, pelo menos vou tentar me aproximar a vida dele. Não é que esse irmão não tenha problema. Quando você começar a caminhar perto desse irmão, você vai perceber que ele também tem lutas, tem problemas, tem dificuldade, tem problema no casamento, tem problema com gênio, com temperamento, tem problema com o dinheiro, na relação com o dinheiro, tem problema de horário, tem problemas diversos, mas que está numa vida de piedade, tentando buscar agradar o coração de Deus, lutando contra os seus problemas, contra os seus erros, para alcançar a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reconhecer a autoridade espiritual daquelas pessoas que Deus colocou sobre nós, nossos pais, o marido sobre a esposa sobre o marido, sobre os filhos, as autoridades constituídas, a autoridade pastoral, dos líderes da igreja. Não temos idolatria com relação aos títulos, irmãos, mas é uma questão de princípio. A questão da autoridade espiritual é uma questão de princípio, não é de autoritarismo. Ninguém vai aceitar autoritarismo em lugar nenhum, mas é uma questão de princípio. A questão da obediência e do respeito às autoridades constituídas pelo Senhor.
perseverar até completar a tarefa, até que você veja o resultado na vida do irmão. Não desistir. Não desista de um irmão, irmãos. Não desista de uma pessoa. Lute até o fim. A Bíblia diz que Jesus nos amou até o fim. Então você também, quando se propõe a encorajar alguém, a cuidar da vida de alguém, lute, vá até o fim, né? Leva a vida a sério, trabalhar intensamente, ser obediente aos patrões, encoraje as pessoas a fazerem isso, a consolar os atribulados, a consolar os enlutados no seu dia a dia. Devemos nos reunir com regularidade para adoração, para ministrarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Hebreus 10, 25, a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar. Não devemos deixar a comunhão da igreja do corpo de Cristo. Nós estamos aqui nesses dias de quarentena, de isolamento social, mas estamos tentando congregar mesmo através da rede social, tentando manter um contato, com uma conexão uns com os outros, com falhas, com limitações, é verdade, poderíamos ser ainda melhores, mas às vezes nos falta expediente, às vezes nos faltam recursos, às vezes nos faltam um toque, às vezes uma orientação de alguém sobre o que se deve fazer. Pode ser falta de orientação pastoral, pode ser falta de orientação de alguém para o pastor. É isso que é a palavra de encorajamento. Sobre o que fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer, né? Devemos nos abster das paixões carnais. Devemos nos abster do endurecimento do pecado. Nós devemos endurecer contra o pecado e não ficar com a alma tão seduzida pelo pecado, não ficarmos tão com a mente cauterizada a ponto de não reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos, cheios de limitações na nossa vida espiritual. Devemos progredir todo dia. A orientação bíblica é todo dia no amor fraternal, no cuidado, no encorajamento de uns para com os outros. Viver de modo digno da alta vocação que nós recebemos. E a alta vocação é cuidarmos uns dos outros, amarmos-nos uns aos outros, como Cristo nos amou, irmãos. O encorajamento mútuo, então, é uma maneira, é uma ferramenta extremamente útil de levarmos aos membros do corpo de Cristo a viver de modo digno, de modo agradável ao Senhor. Porque o nosso grande alvo, nós somos criados para isso, irmãos, criados para a santidade, criados e salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas para as boas obras. Nosso grande alvo é ser semelhante a Jesus. E é por isso que é tão importante nos encorajarmos uns aos outros no temor do Senhor. Sermos ajudados uns pelos outros a nos aproximar cada vez mais desse alvo, de sermos semelhantes a Jesus. E os efeitos vão se tornar visíveis ao mundo, irmãos. Pode ter certeza disso. Quando nós estivermos como igreja tão unidos, tão fortalecidos, tão encorajados e tão encorajadores, o mundo vai perceber o quanto nós estamos vivenciando o Evangelho na prática. Nós vamos exercer influência no mundo pela forma que nós adotamos para viver a vida cristã, mais unidos, mais arraigados uns aos outros e principalmente na palavra de Deus. Quando o mundo notar o nosso crescimento na santificação, quando notar o nosso exercer da nossa influência na comunidade, vivemos no mundo, mas não somos do mundo, não agimos como o mundo age. Quando a nossa resposta for sempre o bem no lugar do mal, quando a nossa resposta for sempre o bem no lugar do mal, o mundo vai ver os efeitos. E a igreja servirá de testemunho para esse mundo a respeito de quem Jesus é e da autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas, as quais procuramos imitá-las dia a dia,
dia após dia. O tempo, infelizmente, não dá para a gente dar sequência no outro mandamento, que é do aconselhamento, né? Esse tempo nós gastamos um tempo precioso, né, vamos dizer assim, mas muito significativo, para explicar detalhadamente aos irmãos esse mandamento do encorajamento, porque é um mandamento para todos, embora nós coloquemos aqui as dificuldades de encorajar quando nós não caminhamos lado a lado com as pessoas. Se você não participa da vida da outra pessoa no dia a dia, você fica um pouco sem condições, até para dar uma palavra, até para dar um conselho, né? E ainda que você dê, a pessoa pode sair dali e não levar em consideração a sua palavra, porque você não conhece. E já aconteceu comigo isso. Eu sei que é complicado, né? Você vai falar alguma coisa com alguém e a pessoa falou: não é bem isso, você não me conhece, não sabe a minha luta, a minha dor, não sabe o que eu estou passando. É um negócio bem complicado, viu? Bem delicado isso aí. Então é conhecendo um ao outro, vivendo um com o outro, que a gente vai, como o ferro, né, que fere, né, a Bíblia diz, né, ou o ferro que afia, né, é o mesmo ferro que fere. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, tenham um bom domingo. Logo mais à noite nós temos uma palavra de Deus também para o seu coração. Deus atuante e Deus presente e atuante é o nome da nossa meditação hoje à noite.